Olá, pessoal! Bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje nós temos uma mensagem fresquinha para compartilhar, daí a pouquinho, só estou procurando aqui porque o Senhor me falou agora, e eu tenho que ver onde é que está o texto bíblico para fundamentar para vocês. Bom, vamos lá, vamos em frente. Eu vim para cá marchando, ok? E cantando, marchando e cantando em línguas, como muitas vezes eu faço. E eu comecei a pensar, né, o que é que acontece no reino do Espírito, enquanto eu vou me movendo, né? Nessa marcha, eu vou acelerando, vou marchando, vou cantando em línguas. E o Espírito Santo me trouxe uma meditação a esse respeito que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se eu comentei outro dia com vocês que eu tenho gostado de ir lá para o Museu Mariano Procópio, um jardim maravilhoso, para meditar na palavra do Senhor, né? Um sol maravilhoso de manhã, quentinho, meu apartamento é muito gelado. E eu mandei uma foto minha lá para Mona, lá para a Índia. Eu falei, olha que lugar lindo, onde é que eu estou aqui essa manhã, né? E ela falou, eu vejo os anjos do Senhor com você. Eu falei, é mesmo? Mas você vê pela fé, né? Ela falou, não, eu vejo mesmo. Eu falei, então me conta, né? O que é que você está vendo? E ela disse o seguinte, olha, não é um anjo, são anjos, né? É uma companhia de anjos. E quando você canta, eles dançam. Enquanto você louva, eles dançam ao seu redor. E eles são revestidos de luz, né? São espíritos, né? E ela via eles assim como via o poder de Deus neles, né? Só via a luz branca, né? Aquela luz. E eu vim hoje caminhando para cá nesse ritmo, cantando em línguas e pensando, poxa, a essa altura os anjos estão bem dançando. E eu já tinha tentado imaginar
será como é que os anjos, né? Será como é que eles dançam ao nosso redor quando eles adoram o Senhor, quando nós estamos adorando e eles adoram juntamente conosco? Será como é que isso funciona, né? Como é que um anjo dança? E eu vim pensando, matutando nisso enquanto eu vinha cantando em línguas. E eu comecei a me lembrar do texto de Hebreus, né? Que diz, quanto aos anjos, ele diz, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 1º. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, né? Os anjos, eles têm a missão, né, de ministrar a Deus a nosso favor. Lá no versículo 14, 1:14, diz assim, os anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aqui fala clarões reluzentes, tem uma versão que fala labaredas de fogo, não é? Clarões reluzentes, labaredas de fogo. Esse é mais ou menos o aspecto. E eles se movem, né, na velocidade do vento, são como o vento. E eu fiquei pensando assim, gente, que coisa maravilhosa. Então, esses anjos, enquanto você está louvando, e eles estão louvando, e eles estão dançando ao teu redor, eu falei, bom, deve ser como um verdadeiro espetáculo pirotécnico. Vocês já viram a queima de fogos no final do ano? Que um explode lá em cima e aquela chuva de luzes, né? O outro, ele explode de uma outra maneira, ele joga um clarão assim para todos os lados. E eu fiquei imaginando, né, sobre a minha cabeça, um verdadeiro espetáculo pirotécnico. Os anjos são espíritos, eles são labaredas de fogo, eles são feitos, né, de luz, de poder de Deus, eles são cheios do poder de Deus, são espíritos iluminados, não é, pela glória de Deus. Nós vimos lá a visão de Ezequiel, né, quando ele viu os anjos, que coisa mais tremenda. E você imagina eles dançando, eles se movendo na velocidade incrível, né? Porque na velocidade da luz, e cada vez eles fazem um movimento diferente, e como eles são um batalhão de anjos, eles, né, podem fazer uma... Como a gente fala isso, gente? Quando as pessoas fazem, quando é um grupo de pessoas dançando, me fugiu agora, né? Eles podem desenvolver vários tipos de movimentos, né? Vários tipos de danças diferentes, se mover de muitas maneiras, porque se eu estou cantando em línguas, eu nem sei direito, né, o que é que eu estou ministrando, mas eles sabem o que é que eles estão ministrando diante do Senhor. E eles se movimentam, né? E eu imaginei isso, eu falei, gente, deve ser um espetáculo, né? Um batalhão de anjos, porque nós temos muitos anjos conosco, especialmente quando você está ministrando ao Senhor, você está adorando, você está cantando em línguas, e eles ali, né, se movimentando, aquele espetáculo maravilhoso no reino do Espírito. E qual será a influência disso? E eu estava procurando aquele texto aqui, mas eu não achei assim de repente, mas eu posso falar para vocês. Quando Cristo cruzou, né, com seus discípulos, Jesus ele foi para Gadara, e chegando lá, ele encontrou aquele homem que era possesso de uma legião de demônios em Gadara. E o que acontecia? Aquele homem, ele vivia ali entre os sepulcros, causando um grande terror em todas as pessoas, porque se alguém passasse por ali, ele atacava as pessoas. Por isso mesmo, eles já tinham tentado, né, amarrar ele com correntes, com tudo. Ele era pior do que um animal, ele rebentava as correntes todas. E ele era um perigo ali para todas as pessoas. Ele ficava entre os túmulos e ele era um perigo para si mesmo, ele se cortava todo, não é? Era uma coisa terrível esta legião de demônios na vida daquele homem. E quando Jesus veio chegando, quando Jesus pisou em terra, este homem endemoniado, né, com essa legião de demônios, ele veio correndo e se dobrou aos pés de Jesus e falou: o que é que você está fazendo aqui? Você veio nos atormentar antes da hora, né?
E, por favor, não lança a gente fora deste lugar, deixa a gente aqui, não lança a gente fora, né? Se você nos expulsa, nos manda para aquela manada de porcos ali, mas nós não queremos sair deste território. Por quê? Eram espíritos territoriais, aquela legião de demônios, ela dominava aquela cidade de Gadara, não é? A partir daquele homem, aquela legião de espíritos, aquele espírito territorial, ele exercia uma grande influência ali naquela área, tanto que haviam ali criadores de porcos. O judeu, ele não comia carne de porco, ele era proibido de comer carne de porco, era tido como imunda, né? E justamente, né, aquele homem pediu a Jesus, né, aqueles demônios que estavam naquele homem pediam ao Senhor, não nos mande para fora deste território. Eles sabiam que se eles fossem expulsos daquele território, Satanás ia puni-los horrivelmente, porque Satanás, ele pune os demônios, né? Eles são terríveis. E ele não podia perder aquele território. E ele falou, não me manda embora daqui, né? Não está no tempo de você ocupar, né, o seu trono aqui na terra. Você veio antes da hora. Fala ele com Jesus. E Jesus, então, permite que aqueles demônios passem para aquela manada de porcos. Você imagina uma manada de porcos, né? Muito porco. E como os animais, eles são abertos a receber demônios, né? Eles não têm muita defesa contra, né? Os demônios acabam ocupando, né, os corpos dos animais, usando os animais. Então, Jesus fala para ele, vai, e aí esses demônios, essa legião, né, vai ali e possui aquela manada de porcos. Havia grande legalidade, né, nos porcos, porque eles eram considerados animais impuros para o Senhor, né, segundo a lei, para o povo de Israel, não podia comer carne de porco, era imunda. E aí, o que acontece? Aqueles porcos, eles vão e se jogam no mar, eles se afogam, morrem afogados. Será que os demônios que estavam naqueles porcos, aqueles espíritos demoníacos, vocês acham que eles morreram afogados junto com os porcos? Por acaso espírito morre afogado? Não morre. Espírito não morre. O que acontece é que eles saíram dos porcos e eles atacaram a população de Gadara e incitaram aquelas pessoas contra Jesus. Então, os criadores dos porcos foram e falaram na cidade, né, o que Jesus havia feito. E esses moradores da cidade, eles vêm todos possuídos de medo e atacam Jesus, falando, nós não queremos você aqui, nós temos medo de você. Na verdade, os demônios tinham medo do Senhor Jesus. E eles colocaram esse medo naquelas pessoas. E elas então dizem para Jesus, nós não queremos você aqui, vá embora, não é? Quem se deu bem foi o homem que tinha uma legião de demônios e este ficou liberto, este queria seguir a Jesus. E Jesus falou, não, você vai ficar. Da mesma maneira que aquele homem havia sido usado por uma legião de demônios, por um príncipe territorial para trazer influência demoníaca sobre toda a população daquela cidade, ao ponto deles rejeitarem a Jesus, quando Jesus foi visitá-los. Agora, Jesus ia usar aquele homem na mesma proporção. Falar, agora não são mais os demônios que vão te usar. Não é mais este espírito territorial que vai usar você em Gadara. Você não vai me acompanhar, você vai ficar aqui, mas você vai ser luz para essas pessoas. Você vai dar o testemunho da sua libertação. Como o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder dos demônios. Então, aquele endemoniado de Gadara, ele é só, né, conhecido assim, ele ficou, e eu creio que o Senhor deve ter usado ele exatamente na mesma proporção, ainda com maior poder do que os demônios usavam, porque agora aquele homem, ele tinha o testemunho de Jesus Cristo,
em sua boca. Né? Ele era cheio de luz, e a luz é muito mais forte do que as trevas. E ele, então, tinha autoridade, ele sabia contra quem ele estava lutando ali em Gadara. Ele já tinha sido possuído por aqueles demônios, ele sabia contra quem ele estava lutando, e agora ele tinha autoridade para lutar contra aqueles demônios, autoridade do nome de Jesus. Então, da mesma maneira que este homem, totalmente ali possuído por demônios, ele tinha uma influência naquela cidade. Qual a influência que nós temos quando nós marchamos e adoramos e oramos em língua e temos um batalhão de anjos caminhando conosco num verdadeiro espetáculo pirotécnico? O que vocês acham? Vejam bem, aquele homem endemoniado, onde ele estava? Ele ficava entre os túmulos, né? Entre os mortos, porque ele estava morto, ele estava ali no meio dos mortos, naqueles túmulos. Mas ele não saía dali, ele estava limitado àquela área, àquela região. Ele não saía andando por outros lugares, ele ficava ali, ele atacava quem passasse por ali. Não é? Mas e nós, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando marchamos, quando oramos em língua, quando cantamos, quando um batalhão de anjos do Senhor se movimenta conosco num espetáculo de luzes e de poder, o que acontece? Acontece o que o Senhor disse para Josué: aonde pisar a planta dos teus pés, você está conquistando, eu estou te dando como herança. E ele disse mais para Pedro, para a igreja: as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço de vocês. Enquanto os demônios, como deste homem, eles estavam controlando aquele território ali, mas eles estavam circunscritos àquela área, nós somos chamados para marchar, para ir até os confins da terra, para conquistar para o Senhor, para levar luz. Não é? Nós somos portadores da luz, nós somos portadores das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, e o inimigo não pode nos deter, nós podemos marchar, e por onde vamos indo, nós vamos iluminando este poder de Deus, ele vai sendo liberado, não é? Por isso eu quero voltar à Índia, eu quero voltar ao Nepal. Eu sei que onde nós estamos, aonde o Senhor está conosco, o mundo espiritual, ele é transformado, ele é transtornado pela nossa presença. Não pela nossa presença, mas pelo que nós carregamos, porque nós não temos legião de demônios como aquele gadareno, não é? Nós temos legião de anjos do Senhor que caminham, que guerreiam conosco, não é? Que enquanto nós vamos, eles vão. Eles vão quando nós vamos fisicamente. Eles vão quando nós vamos espiritualmente, quando nos movemos espiritualmente no poder de Deus. Quando nós estamos em oração, quando nós estamos marchando, cantando em línguas, nós estamos, né, liberando os exércitos do Senhor para ir, para transformar, para libertar as pessoas ao nosso redor, para mudar a balança, não é? Se aquela região estava em trevas, a luz do Senhor vai invadir. Os anjos das trevas estavam ali dominando, os anjos do Senhor, os anjos da luz, eles vão guerrear, eles vão invadir e eles vão prevalecer. Uma única pessoa, olha bem, Daniel, no tempo de Daniel, Jesus ainda não tinha feito a obra da cruz, da redenção. O Senhor Jesus ainda não tinha nos dado a autoridade do nome dele, não tinha nos dado a glória dele, isso não tinha acontecido. E Daniel, né, orou, e ele moveu os céus de uma quantidade que, né, veio um príncipe do Senhor, Gabriel com a mensagem, veio Miguel para pelejar com Gabriel, movimentou todo o reino espiritual, conseguiram passar, né, pelo príncipe demoníaco da Pérsia, e houve uma grande movimentação nos celestiais, porque Daniel estava orando. Josué orou e o sol parou. Isso já foi até provado pelos cálculos da NASA, que Daniel orou e o sol parou, não é?
Elias orou, né? Caiu fogo dos céus. Nós temos aí em Hebreus, né, na galeria dos heróis da fé, dizendo, né, de quantas coisas tremendas Deus fez através de um único homem, como Elias, que subiu na carruagem de fogo, né? Na verdade, os anjos arrebataram Elias, anjos de poder, anjos de fogo, o transportaram para as regiões celestiais. E a palavra de Deus diz que Elias era homem comum como nós. Não é comum como nós. E hoje nós ainda somos maiores do que Elias, porque nós temos aquele que é maior do que todos, habitando no nosso interior. Então eu vim meditando nessas coisas, falei, olha que tremendo. Enquanto os espíritos territoriais, eles ficam ali defendendo, né, defendendo só aquela área para onde eles foram designados, nós não, nós somos embaixadores do reino, nós podemos marchar por toda a terra, nós podemos conquistar por onde o Senhor nos enviar, né? Por causa do fogo do Espírito de Deus no nosso interior, que alimenta, né, essas legiões de anjos que caminham conosco. Bom, estou compartilhando isso com vocês porque eu vim meditando essas coisas. Não deixe de... Você não acha tão lindo um espetáculo pirotécnico, né? Quando tem aqueles foguetes, fogos, né? Festival de fogos coloridos, né? E eles formam muitas... diferentes figuras, podem formar palavras. Você já imaginou o que acontece com uma movimentação de um batalhão de anjos poderosos, dançando, se movendo, fazendo um espetáculo sobre a sua cabeça no reino do Espírito, enquanto você caminha, pequenina, pequenino, marchando, cantando em línguas? O que acontece no reino do Espírito é algo grandioso, a gente não pode nem imaginar. Né? Eu já ouvi testemunhos a este respeito. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava numa cidade pequenina, ajudando numa agência missionária. E um dia de manhã eu estava orando e eu fiquei orando em espírito. E eu dava 2 passos para frente, 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Era aquela dança, aquela mesma língua, aquele mesmo cântico, Eu já estava cansada de cantar aquele cântico. E eu falei, Senhor, mas o que é que isto significa? O que está acontecendo que eu fico aqui, né, sempre nessa cantilena, nesse mesmo movimento? O que acontece? Né? Por que isso? Para que isso? Isso é importante. E, de repente, eu comecei a ouvir com os meus ouvidos carnais. Foi a única vez que eu tive uma experiência assim tão real. Foi tão real, eu comecei a ouvir música, mas uma verdadeira orquestra, com coral, uma coisa assim muito tremenda. De repente, eu comecei a escutar aquilo alto. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu cheguei na janela, eu saí para fora do chalé, falei, gente, algum vizinho ligou aqui um som numa altura absurda? Que isso? Aqui um tão silêncio. Que vizinho fez isso? Mas quando eu saí para fora, não tinha nenhum vizinho que tinha ligado coisa nenhuma. E eu fiquei ouvindo assim por minutos. Era o som dos céus. Enquanto eu pobremente fazia aquela pequena cantilena ali, aquele som nos céus era mega multiplicado, né? Movia um coral, uma orquestra inteira. Era uma grande música, um grande mover nos celestiais, né? Os anjos se movendo, coisa assim grandiosa. A gente não pode calcular, é uma pena, né? Eu gostaria tanto, né, de ter uma visão espiritual mais aberta, porque eu acho que deve ser maravilhoso, né? Você poder contemplar, enquanto você está fazendo uma coisa aqui, como que isso movimenta os céus. Como a nossa intercessão, ela move os céus. Como a nossa oração move os céus. Como a nossa adoração move os céus. Como destrói o poder das trevas, não é? Como isso provoca dano ao inimigo e como é capaz de aumentar,
né, a influência do Espírito de Deus por onde quer que você está andando, onde quer que o Senhor quiser usar para levar, né, a ação do Espírito de Deus através da sua oração, como isso é poderoso. E nós não conseguimos, né, discernir. Se a gente soubesse o quanto a nossa oração é poderosa em Deus para destruir todas as fortalezas do inimigo, como a gente ia orar, né, com mais fé, como a gente ia ter uma vida de oração muito mais divertida, muito mais intensa, muito mais desafiante, não é? A gente ia, nossa, a gente ia querer orar o tempo todo com alegria, sabendo que a nossa oração, ela é tão poderosa, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Toda vez, né, que a Bíblia nos fala sobre oração, fala do quão poderoso é, né, o nosso clamor diante de Deus, o nosso orar em línguas. Então, nós precisamos, né, retomar e retomar. Falar, Senhor, nos ajuda a entender um pouco mais do reino do Espírito, a ver, né, que valor imenso tem os nossos atos. Outro dia eu falei sobre os nossos pensamentos. A nossa vida de pensamentos, ela está aberta diante do reino do Espírito. A nossa mente, ela é uma batalha, não é? O inimigo trazendo os pensamentos dele, o Senhor trazendo os pensamentos dele, nós com os nossos próprios pensamentos. Mas esta batalha está acontecendo e ela é aberta no reino do Espírito. E Deus, ele sonda os nossos corações, né? Para ver que tipo de pensamento nós estamos acolhendo, né? O que nós estamos gerando a partir dos nossos pensamentos? Que tipo de pensamento nós estamos verbalizando? O que é que as nossas bocas estão dizendo? Por quê? Tudo bem, a nossa mente é uma área de batalha, mas nós temos que escolher aquilo que nós vamos deixar penetrar os nossos corações. A palavra diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se você acolher no teu coração aquele pensamento, ele vai, com certeza, ele vai acabar sendo manifestado em palavras. Do momento em que você manifesta as palavras, elas são como sementes, e as sementes, elas têm a capacidade nelas mesmas de vida, de gerar, de brotar, de dar frutos. Amém? Então, por isso é tão importante o que sai das nossas bocas. Se o que sai da nossa boca são cânticos espirituais, vocês imaginem que tipo de semente nós estamos espalhando, que semeadura maravilhosa é essa que nós podemos estar fazendo, não é mesmo? Eu me lembrei de uma história de um senhor, uma história, que ele andava de trem todos os dias, ele fazia aquele mesmo percurso de trem. E ele passava por uma área tão assim feia, tão seca, tão sem vida. Não tinha árvore, não tinha planta, não tinha nada. Era não era uma visão bonita, um cenário bonito. E ele passava de trem todos os dias ali. E aí o que ele decidiu? Ele começou a comprar sementes. Ele ia com um saquinho de semente de flores. E à medida em que ele passava, ele jogava pela janela aquelas sementes, né? E ele não viveu para ver o que aconteceu. Mas, daí a um tempo, toda aquela planície, todo aquele lugar por onde ele passou, ficou florido, né? Foi assim, virou um lugar imenso, lotado de flores de todos os tipos, né? Então, não importa se você vai ver ou se você não vai ver, né, o resultado daquilo que você está semeando. Pelo menos aqui não nesta terra, nós não vamos ver, às vezes, o fruto das nossas ações, daquilo que nós plantamos, das nossas palavras, mas na eternidade, com certeza, nós vamos ser surpreendidos positivamente
quando o Senhor nos mostrar, né, os campos floridos que surgiram a partir das palavras que nós plantamos de edificação, de encorajamento, das boas novas que nós esparramamos mundo afora, das pessoas que nós influenciamos benignamente, positivamente, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso exemplo de vida, com a pregação da palavra de Deus. Não é isso? Então, vamos ser semeadores, não é? É claro, né, que algumas vezes nós vamos ver como lá na parábola de Mateus 13, que o semeador saiu a semear e apenas uma parte da semente caiu numa terra boa e deu frutos 100 por 1. Mas a palavra também diz, né, lá em Eclesiastes, que nós não sabemos, não é, o que vai prosperar ou não vai prosperar. Por isso, nós não podemos desanimar e nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas, de dia, de noite, de manhã, a todo momento, todos os dias devemos continuar lançando o pão da palavra, independente, né, de saber se ele não vai frutificar, em qual coração vai encontrar terra boa. A nossa responsabilidade é liberar palavras boas, é orar, é interceder, é cantar em línguas, ok? E deixar acontecer. Amém? Eu amo quando eu venho pelo caminho e o Espírito Santo, ele vai trazendo esses assuntos, né? E quando eu chego aqui, eu tenho algo assim de bacana, de legal, algo, né, do Senhor para compartilhar com vocês. Eu espero, né, que essas palavras de cada manhã, né, do programa O Clamor, que é segunda, quarta e sexta-feira, que essas palavras estejam encontrando um lugarzinho, um canteirinho afofado aí no teu coração, ok? E que você continue derramando a água da palavra de Deus sobre cada uma dessas palavras que você tem escutado aqui, para que essas sementes, elas possam gerar vida na tua vida. Eu, quando chego em casa, a maioria das vezes, eu tenho que escutar o meu programa, porque eu tenho que fazer um resumo do que foi o assunto do programa, para me postar lá no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube que chama Márcia Entre Nações. E eu gosto de ouvir porque, enquanto eu estou falando aqui, eu vou recebendo e vou passando para vocês. Depois, quando eu vou escutar, é aí que eu vou receber mais, melhor, né? Aquilo que o Senhor me deu para compartilhar, eu mesma vou receber. E eu falo, Senhor, que eu não venha a ser somente um canal de bênção para as pessoas, mas que eu seja abençoada através das mensagens que o Senhor tem me dado para trazer a cada manhã. Porque são mensagens maravilhosas, porque não são minhas, são mensagens do Senhor, são argumentos, né, do Espírito de Deus, meditações que o Espírito de Deus vem trazendo a cada dia, tudo fundamentado na palavra de Deus. Bom dia, Maria Luísa, ligada no Facebook com a gente. Wagner Souza, bom dia, Wagner. Ok? Bom dia para todos vocês que estão me ouvindo aí, ok? Que você esteja acompanhando e que você esteja se fartando, né, deste maná que Deus tem providenciado a cada manhã. Ontem estava lá na casa de minha irmã, né, de minha mãe. Minha mãe já vai completar agora 94 anos. E o meu irmão chegou para visitar com a esposa dele, né, a Yara. E eu conversava com a Yara, falava, Yara, ela falando, né, nossa Deus, o tempo está passando muito rápido, né? A gente até esquece a segunda, quarta, sexta. Eu falei, nossa, eu também tenho essa mesma sensação, porque eu vou para a rádio segunda, quarta e sexta, faço o programa, aí eu penso, agora eu vou ter um descanso.
Mas o sábado e o domingo passa sem que eu nem consiga realmente, né, parar para ter um descanso, para um tempo de meditação, para preparar as mensagens para vocês, né, segunda-feira, né? E aí, o que acontece? Eu falava para ela, falei, olha, amanhã já tem um programa novamente, eu nem tomei um fôlego e eu não sei o que eu vou compartilhar amanhã. Ela falou, mas como que você faz? Eu falei, olha, é 1 hora de compartilhamento e eu já estou ficando, sabe, eu estou ficando já tão confiada no Espírito Santo que eu estou ficando já assim. Antes eu ficava preocupada. Nossa, eu não preparei uma mensagem. Agora eu já estou relaxando, né? Já estou relaxando. Falei, Espírito Santo, o Senhor não me deu nada até agora e não tem problema. O Senhor me dá no café da manhã, me dá na caminhada, me dá a hora que eu abri a boca daquele microfone. Porque mais e mais eu tenho entendido, né, que eu tenho que comer o rolo. Você tem que comer o rolo. Porque na hora que você abre a sua boca, aí o Espírito do Senhor, ele se manifesta, ele, né, toma daquele conteúdo que você absorveu da palavra de Deus e é isso que você vai compartilhar. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Bom dia, Samuel. Se a boca fala do que está cheio o coração, presta atenção no que a sua boca anda falando, porque aí você vai ver do que está cheio o teu coração. Se você está cheio do Espírito, se você está cheio da palavra de Deus, amém? Amém? Ok? Então, né, nós temos que prestar atenção nisso. Vigiar, né? Vigiar o que as nossas palavras têm carregado. Tem carregado vida e poder? Ou a nossa língua tem sido, como fala lá no livro de Tiago, né? A língua é um fogo, um fogo consumidor que pode colocar em risco uma floresta inteira e destruir as vidas das outras pessoas. Bom dia, Carlos. Gente, vocês que estão chegando agora, eu trouxe hoje uma mensagem fresquinha que o Espírito de Deus me deu enquanto eu vinha caminhando aqui para fazer o programa nesta manhã. Então, você não deixe de ir lá no YouTube quando a gente terminar, eu vou salvar o programa para você. Vai lá e ouve, ok? O começo do programa, nós já estamos aqui, ó, na metade, né? Já é o quê? Deixa-me ver. 10h35, você já perdeu 35 minutos. Dá uma olhadinha lá, porque você vai saber como os anjos do Senhor fazem um verdadeiro espetáculo pirotécnico. E você pode fazer parte disso, ok? Então, escuta lá o programa, porque daqui nós vamos prosseguir. Eu sou do meu amado e ele é meu. Oh, glória, poder cantar assim, é que você é do seu amado e ele é seu. Jesus é o nosso amado. Querido, vamos caminhar no livro de Provérbios, capítulo 26. Nós ainda vamos conseguir terminar o livro de Provérbios. Vamos lá, as nossas gotas de sabedoria. Estamos no finalzinho aqui do Provérbios 26, verso 27.
Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Ouviu isso? A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Essas pessoas que ficam elogiando, só falando da boca para fora. Vamos para o 27. E vamos nós. Essa é a Nívia Soares, no maior gás. Vamos lá. Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. É claro, né? Quando você faz elogios a você mesmo, você está se gabando, né? É muito feio. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesado do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijinhos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Vamos parar por aqui. Salmo 65. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmastes os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, desperta canções de alegria.
bom, vamos interceder, vamos orar. Nós estamos nos 30 dias de oração, né? Pelos muçulmanos, porque eles estão jejuando 30 dias de Ramadã. Desde o dia 5 de maio, me parece, né? Que começou. E vamos fazer uma oração. Vamos acompanhando aqui o calendário de oração, né? Das organizações. 5 organizações brasileiras, elas se juntaram, né, para promover esse desafio de oração especial durante o Ramadã. Senhor, nós apresentamos diante de Ti os muçulmanos, todo mundo do Islã, Senhor. Pai querido, nós oramos hoje por uma abertura para a pregação do Evangelho entre os xiitas, que são o grupo mais radical do islamismo. Que eles possam Te conhecer como Senhor e Salvador. Senhor, oramos pelos tradutores de Bíblia para estes povos que são muçulmanos. Oramos pelos missionários que estão entre estes povos, que o idioma é mais difícil de aprender. Dá graça a eles para que eles possam aprender, Senhor, as línguas locais e para que eles possam transmitir a mensagem para estes povos com sabedoria, com ousadia. Nós oramos também, Senhor, para quebrar toda a resistência ao Evangelho nestes países aonde esse espírito territorial controla, espírito das trevas, espírito de medo, de opressão maligna que governa no mundo muçulmano, espírito de violência, que todos esses espíritos sejam quebrados pela penetração da luz do Teu Evangelho. Senhor, levanta trabalhadores para a Tua seara, para enviar, para colher os frutos nesta seara. Quebra, Senhor, quebra essas fortalezas de engano que tem oprimido e que tem regimentado tantas pessoas, Senhor. Oramos que o Senhor dê sonhos, dê visões, que Jesus Cristo seja revelado em meio aos povos muçulmanos, que a Tua igreja seja fortalecida no mundo muçulmano, Senhor, para que ela possa ser luz, para que ela prevaleça onde quer que ela esteja, que ela seja fortalecida. Fortalece a Tua igreja perseguida. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso. E quando nós falamos em missões, falamos em pregação do Evangelho em meio às nações da terra, nós temos que falar do projeto ASRA, o projeto Esperança, que nós estamos mantendo ali na Índia, com uma equipe indiana, na capital Delhi, exatamente ao sul de Delhi. Nós temos escola funcionando em 2 grandes favelas. Quando eu digo escola, gente, é uma salinha pequena que cabem 20 crianças de manhã, 20 crianças à tarde. Tem 3 troncos de árvore dentro dessa salinha, né? E o outro espaço é no Mazdur Camp, que é também um quarto muito pequeno que foi cedido para nós, mas estamos indo adiante. Não é? Essas crianças estão sendo
evangelizadas, estão aprendendo a ler, a escrever, estão sendo alimentadas, vestidas, porque antes morriam de fome, sem qualquer cuidado. E não só nessas 2 favelas, a pastora Mona tem avançado com o trabalho para as demais favelas. Nós temos 9 favelas alvo ali para serem alcançadas. E ela, então, tem feito projetos evangelísticos, trazido essas crianças para a igrejinha dela, né? Também uma igreja bem pequena, mas ali essas crianças são recebidas, vem filmes evangélicos, pregação da palavra, confessa Jesus como Senhor, recebe um lanchinho, elas dançam na presença de Jesus. Enfim, é um momento de grande alegria, de grande felicidade, né? Não só para as crianças, mas ela faz encontro para os adolescentes, para as mães, e o trabalho está avançando. E graças a você que tem contribuído com o projeto Asra. Eu, de mim mesma, eu não tenho recursos para tocar esse projeto. O pessoal que está lá também não tem recursos. E nós temos que pagar as professoras, as cozinheiras, né, de um e de outro lugar, comprar os alimentos. Enfim, são muitas despesas para que isso possa acontecer. E eu quero agradecer a você que tem caminhado comigo, que tem sido fiel àquilo que Deus colocou no teu coração. Se Deus colocou no teu coração de caminhar conosco neste projeto, ser fiel no pouco. Não se esqueça de que você tem que ser fiel no pouco e Deus, naquele dia, né, vai te colocar sobre o muito. Então, eu agradeço você que se sentiu tocado e tem contribuído, né, tem adotado essas crianças, tem investido neste projeto missionário, porque nós estamos chegando com a pregação do Evangelho em locais onde ninguém está pregando, onde o nome de Jesus não é conhecido. Então, é um trabalho pioneiro e eu convido você a participar em oração e em contribuição desse trabalho pioneiro que é o projeto Asra, ok? Eu estou planejando, né, mais para o final do ano, estar de volta lá para fortalecer as pessoas, não só fortalecer a equipe, mas o meu desejo é deixar igrejas implantadas nessas grandes favelas, nestes grandes slums. E eu espero contar contigo, caminhando conosco neste propósito. Se você quer saber mais informações, se você deseja contribuir, participar da expansão do reino através do projeto Asra, o meu WhatsApp, você pode anotar aí agora, ok? Alô? É 32 o DDD de Juiz de Fora, depois 99195 9489. 99195 9489, DDD 32. Muito obrigado por você estar aqui na audiência conosco. Se você escolheu estar comigo, ouvindo, né, tudo aquilo que nós temos para trazer a cada manhã, de segunda, de quarta e de sexta-feira, estamos aqui às 10 horas da manhã. Se você escolheu isso, você escolheu bem. Você escolheu se alimentar de coisas preciosas que o Senhor deseja, né, que sejam compartilhadas contigo. Você escolheu a boa parte, ok? Tanta coisa para a gente escolher hoje na internet, né? Nós temos que fazer uma boa escolha. Que bom que você escolheu receber esta mensagem de Deus para a sua vida neste dia. No próximo programa, eu tenho algumas notícias que eu queria compartilhar, mas o tempo não vai dar. Só um instantinho. É sobre a distribuição de Bíblias lá na Síria. Tem uma organização distribuindo Bíblia para o povo sírio. Agora, né, a guerra deu uma amainada e eles estão muito abertos para a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar sobre isso. Tem uma outra notícia boa também. Eu esqueci, agora não tem importância. Quarta-feira a gente vai e compartilha. Mateus 16, 27 diz assim:
porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que nós possamos estar dando frutos para o Senhor, que o Senhor possa nos fazer frutíferos, grandemente frutíferos. E para isso o que precisamos é estar firmemente, grandemente, profundamente ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Amém? Bom, então nós nos vemos, se Deus quiser, na quarta-feira. Eu não consegui dar continuidade ao estudo sobre intercessão que eu comecei com vocês. Nós vamos ter que recomeçar, né? Porque não dá nem para continuar de onde nós paramos, porque eu às vezes penso, né, que eu vou continuar no estudo, mas o Espírito de Deus, ele traz novidades, ele traz outros papos, outros assuntos, outras coisas para serem compartilhadas, e nós vamos aí navegando no rio do Espírito, vamos deslizando com as águas do Senhor. Eu amo muito isso, né? Quando o Senhor, ele traz aquela mensagem fresca, né? O maná de cada dia. Isso é maravilhoso. Bom, se eu esqueci alguma coisa, quarta-feira a gente lembra, tá bom? Que às vezes tem algo importante para falar e eu esqueço depois. Falar, eu tinha que ter falado sobre isso. Bom, nós vimos a manifestação do final de semana, né? Vamos continuar orando pelo Brasil sem cessar. Que o Senhor, nosso Deus, salve a nossa nação. Só Ele tem esse poder. Grande abraço para vocês. Fiquem na paz. Amado meu Deus. Bom dia, pessoal.